Salve, salve rapaziada, tudo certinho. Marcão trazendo mais um teste com RX 5700 XT e o Ryzen 5 1600 na versão AF aí do nosso processador, versão revisada em 12 nanômetros. A gente vai fazer uma gameplay no Red Dead Redemption 2. Vamos lá só conferir o sistema no CPU-Z. Então está lá o nosso Ryzen 5 1600 AF. Vocês podem conferir ali que ele é 12 nanômetros, né? Temos aí a placa-mãe da Gigabyte B350M DS3HV2, 16 GB de memória em Dual Channel 3200 MHz, e a placa de vídeo é a RX 5700 XT Nitro Mais Special Edition aí da Sapphire. Na parte de configuração gráfica, vamos lá mostrar para vocês, né? Como sempre, a gente, para cada teste que a gente faz no Red Dead, a gente tem que acertar as coisas aqui de um jeito, né? Então vamos testar primeiro em 1920 por 1080 com texturas no Ultra, filtro anisotrópico 16x, a maioria das coisas no alto e no Ultra e algumas no médio. Vocês podem dar uma olhadinha aí, conferir, passar devagar, né? A listagem dos settings gráficos aí são diversos, né? Toda vez a gente tem que arrumar um por um. Tá? Qualquer dúvida, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada certinho como é que está configurado. Eu procurei fazer uma configuração para tentar rodar em 1080p e 2.5K sem precisar mexer na parte gráfica, tá? Para que desse um resultado aí acima de 60 quadros nas duas situações, tanto em 1080p quanto 2.5K. Vocês vão ver que agora no teste 1080p a gente tem sobra aí de FPS, né? Tá bem acima de 60. Já era de se esperar, né? Com uma 5700 XT, tá? Ela tá trabalhando no máximo, então a gente não tem gargalo. O processador tá trabalhando ali na base de 60, 70%, né, de ocupação dele ali. Por aí, né? Às vezes dá uma subida. Então vamos lá, mandar pelo cenário, né? Fazer mais ou menos uma rotina aí que a gente sempre faz, que é passar aqui pela cidade, depois ir lá pro acampamento, tá? E também mudar daí para testar de dia, a iluminação de dia, né? Então de noite a gente passando pela cidade aí tá com taxa de quadros basicamente a 70, 80 frames, né? Dentro desse espaço. Saindo aí já sobe um pouco. A gente tem um pouco de oscilação na placa de vídeo, né? Devido a talvez falta de otimização aí, não é nem pelo uso do processador. Mas de qualquer forma a gente tá rodando o game aí com sobra de FPS, né? Um jogo para rodar 60, tá? Em alguns casos a gente tem que rodar a 30 o jogo, dependendo do setup que a gente tem, né? Ou da resolução que a gente vai colocar. Se for uma resolução muito alta, tipo 4K, vai depender da placa de vídeo que a gente tem para conseguir rodar 60, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que não é um jogo para você pensar em 144 quadros, nem 120, nem nada disso, né? Não é um jogo competitivo, é um jogo de campanha, então 60 quadros é mais que suficiente e é a melhor opção aí para você conseguir rodar o jogo sem gastar uma fortuna. Tem muita gente hoje que ainda acha que, né, ou pelo menos pensa que porque é 144 quadros para competitivo tem que rodar todos os jogos assim. Não, tem jogos que é simplesmente impossível, tá? Então vamos lá dar uma dormida para passar o tempo
E a gente voltar com a iluminação aí com sol, né, pela manhã. Por enquanto rodando super bem o jogo. A gente até poderia aumentar alguma coisa lá na parte gráfica para, né, rodar em 1080p a 60, né? A gente tá com sobra. Não vejo necessidade, né? Em todo caso, como eu expliquei, eu fiz um setup para não precisar mexer na parte gráfica, né? Que eu conseguisse rodar em 1080p e 2.5K numa qualidade muito boa aí, né? Praticamente tudo no alto e algumas coisas no ultra. E as coisas mais pesadas no médio, né? Como a gente sempre coloca. Reflexos e parte de água e geometria também, né? Mas olha como fica detalhado mesmo assim, né? Você vê o horizonte, a profundidade do visual ali, né? Das montanhas. Muito perfeito. Toda a vegetação, tudo extremamente detalhado. Vamos comer um pratinho de ensopado aqui. Então, vamos lá pegar o cavalo, voltar para a cidade, né? Agora com a iluminação de dia. Mas basicamente continua ali na mesma taxa de FPS, né? Próximo de 80, 90, às vezes com alguma queda para casa dos 70, entre 70 e 80. Rodando uma certa folga aí. Vamos fazer o seguinte, já que a gente testou bastante em 1080p e já está mais do que evidente que vai rodar super bem, vamos colocar em 2.5K. Não vamos mexer em absolutamente nada na parte gráfica, vai continuar exatamente do mesmo jeito. Iluminação, sombras, detalhamento aí, partículas, etc, tudo igual. Então, só vamos fazer isso aqui. Vocês podem ver aí, tá exatamente com a mesma configuração que eu já estava usando em 1080p. E vamos lá testar, ver como é que vai ficar agora. Pode ver que baixou um pouco a taxa de quadros, né? Eu já estava rodando ali na casa de 100 FPS nessa parte, agora baixou para 70. Continua muito bom, muito boa a performance da placa e do processador também. Não temos praticamente nenhuma oscilação lá no uso de GPU, muito pouca coisa. E agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um trem para a maior cidade do jogo, né, que é Saint-Denis. Cara delicado para entrar a porta dentro ali.
Deixa eu aproveitar e pagar a recompensa aqui que os caras estão pedindo por mim. E agora vamos pegar a passagem de trem pra Saint-Denis. Ou Saint-Denis, né? Como você quiser. Bom, já estamos aí na cidade grande, né, em Saint-Denis. Vamos dar uma volta aí com um cavalo por dentro da cidade para ver qual a taxa de quadros que a gente consegue manter. Se a gente vai precisar mexer em alguma coisa, né, para assegurar acima dos 60 ou pelo menos próximo dos 60 quadros. Deixa eu achar meu chapéu aqui. Onde é que eu ponho o chapéu? Faz tempo que eu não jogo game. Aí, agora eu tô de chapéu. Podem ver que tá caindo ali um pouquinho para baixo de 60. Vamos chegar naquele cruzamento lá que é uma parte bem pesada. No cruzamento que tá caindo pra casa dos 50. Daria pra jogar tranquilo assim, sem problema. Mas vamos diminuir aí pelo menos alguma coisa. Diminuir a parte de iluminação. Aí não ajudou em muita coisa, melhorou um pouco. Tá rodando bem próximo de 60, já acho que é ótimo, sim. Entre 50 e 60 já é um resultado bem legal. A gente só diminuiu a parte da iluminação ali, mas estamos tendo quedas agora para baixo de 50. Próximo de 40 alguma coisa. Vamos ver com o andamento do jogo. Impressionante essa névoa aí, muito bem feita a iluminação dela. Mesmo a iluminação agora estando no médio, o detalhamento é absurdo. Bom, vamos tentar alterar alguma coisa aqui para melhorar essa taxa de quadros. Eu vou desligar as sombras longas, tá? A gente tá tendo queda ali para baixo de 60. Provavelmente eu desligando só as sombras longas, diminuindo aqui o MSA. Vamos colocar em vezes 2, né? Parte de MSA dos reflexos. Só que eu acho que já vai garantir pra gente ficar acima de 60 quadros aí. O que é digno de nota aí, porque continuamos aí com quase tudo no alto, né? Tá aí, ó. Passando de 60. Perfeito, perfeito. 2.5K. Ó, agora rodando sempre acima de 60. Então, sombras longas, né, o pessoal já deve conhecer do GTA, né? A mesma empresa aí. E é uma opção que lá também pesa demais, né? Não vale a pena deixar ligado. Aqui, exatamente a mesma coisa, né? Vocês viram como ela quebra a performance. Aí a gente desligando ganha basicamente uns 30
ou até mais aí em frames, né? Lógico, vai depender de onde a gente tá no cenário, mas com certeza não vale a pena ligar aquilo lá, que mata a performance. Tô tentando achar uma taverna, quero ver se dá pra... ou algum lugar pra dormir, mas pelo jeito não tem. Bom, vamos continuar andando pela cidade. Daqui a pouco a gente pode até testar em 4K pra ver o que a gente consegue. Bom, como desligando as sombras longas ali a gente conseguiu uma folga para rodar acima de 60, eu vou voltar a iluminação aqui pro alto, que a gente tinha tirado antes. Tinha colocado no médio, vamos voltar pro alto. E tá aí, continuamos com a taxa de quadros acima de 60. E iluminação agora com um pouquinho mais de detalhes. Impressionante o cenário do jogo, como é perfeito, o clima, tudo, né? Tudo. Tentar parar por aqui. Eita, vem o cara de carroça aí já me incomodar. Deixa eu achar um lugar pra gente parar o cavalo e eu vou mudar daí pra 4K, tá? Também sem alterar nada na parte gráfica, não vou mexer. Vamos ver o que a placa consegue fazer aí com a maioria dos settings no máximo. Ou pelo menos boa parte deles aí no alto pro máximo. Vamos escolher a resolução de 4K, esperar aplicar. E vamos lá, partir por 4K agora com iluminação e sombras no médio. Dificilmente a gente vai conseguir ficar próximo de 60 frames aí. Teria que diminuir bastante coisa, mexer bastante na parte gráfica. Ó, estamos conseguindo 40 quadros. E o que dá pra fazer também, né? Dá pra travar a 30 frames, né? É isso que eu vou fazer. Vou colocar o V-Sync aqui em parcial para que trave a 30. Esperar aplicar. Vamos lá. E tá aí, ó, travadinha 30 frames. A gente perde um pouco de fluidez, né? Fica um pouquinho prejudicado. Talvez aqui no YouTube, como o vídeo está renderizado a 60 quadros, vocês não percebam tanto essa queda de fluidez. Mas ela é perceptível, tá? Mas nem por isso o jogo fica ruim. Fica bem jogável. Agora com a placa de vídeo não precisando nem trabalhar no máximo. Vocês veem que não chega... Ou volta e meia chega ali
a porcentagem máxima de uso da placa de vídeo, mas a maior parte do tempo não chega, né? O processador também fica com uso bem baixo. E o game tá rodando aí a 30 quadros sem problema nenhum. Tá? É uma dica que dá pra gente fazer em 4K com essa placa, né? Se limitar a jogar a 30 frames, né? Não é um jogo tão ruim pra fazer isso. Muito pelo contrário, é um jogo de campanha. E até faz um pouco de sentido, né? Se a gente quiser rodar em 4K. Apesar que em 2.5K a gente consegue rodar ele a 60 sem problemas e com essa qualidade gráfica aí até um pouco mais alta, né? Tá certo, galera? Então é isso aí, teste feito. Teste bem completo, espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Convido você a se inscrever, conhecer o meu trabalho, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.